Prefácio. O chamado que nasce da luz. Antes de haver forma, antes de haver palavra, havia uma voz, havia um verbo, e essa voz disse: haja luz. O universo inteiro nasceu do som dessa ordem divina, e desde então, tudo o que Deus faz é trazer luz onde a escuridão se deitou para descansar. Este livro não nasceu de ambição nem de ideias humanas. Ele foi escrito no chão, entre lágrimas e silêncios, em noites em que a presença de Deus não falava com palavras, mas com peso. É um testemunho, não de um momento, mas de um processo, de ser arrancado das sombras do eu e conduzido à clareza do Filho de Deus. Das trevas para a luz não é uma obra sobre conversão exterior, mas sobre a travessia interior, aquela que o Espírito opera quando apaga todas as lâmpadas da alma, até que reste apenas a chama dele. As trevas de que Paulo fala em Colossenses não são apenas forças malignas externas, mas formas disfarçadas de religiosidade, medo, orgulho e autopreservação. São trevas que oram, que pregam, que se ajoelham, mas não conhecem a luz da presença. E foi nesse cenário que nasceu esta mensagem. Ela não veio de estudo, mas de joelho. Não veio de livros, mas de quebrantamento. Veio quando o autor percebeu que não bastava falar sobre Cristo. Era preciso viver dele. Deus apaga a luz humana para acender a dele. E quando essa luz começa a romper, percebemos que o Evangelho sem Cristo é a noite mais escura, e Cristo revelado na igreja é o sol que nunca se põe. Este livro é um chamado, não uma leitura. É o eco de uma voz que ainda diz: saí da escuridão e vinde à luz admirável do meu Filho. Quem ouvir e seguir, encontrará o mesmo que Paulo encontrou. Não uma doutrina, mas uma pessoa. Cristo, a própria vida. A luz de Deus não vem para decorar a escuridão, mas para incendiar o que não nasceu dele. Pastor Bruno Bittencourt, Casa de Deus. Introdução. Quando a luz rompe a escuridão. A história da humanidade é a história de um contraste eterno, trevas e luz. Desde um princípio, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas e Deus disse: haja luz. E houve luz. Esse mesmo Deus que separou a luz das trevas no princípio, ainda o faz hoje. Ele não apenas ilumina o mundo exterior, mas separa corações, liberta mentes e chama pessoas para viverem na realidade de seu Filho. A luz de Cristo não é uma ideia, é uma presença. Ela não apenas brilha, ela revela. Não apenas mostra, ela transforma. Onde a luz entra, a mentira não pode permanecer. Ela expõe, cura e reconstrói. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Deus não pode abençoar o que está escondido. A luz que revela é a mesma que transforma. Há um clamor silencioso que se levanta dos que foram despertos pela luz. Senhor, não me deixe confortável nas trevas. O avivamento não começa no som, mas no silêncio. Não nasce do púlpito, mas do quebrantamento secreto. Onde o homem se cala, Deus fala. E onde ele fala, os altares do orgulho são despedaçados. E o altar da adoração é restaurado. A luz não vem para embelezar o homem, mas para purificá-lo. Ela destrói o verniz religioso e chama o coração à realidade. Cada raio do céu é uma convocação ao arrependimento e cada arrependimento verdadeiro é o amanhecer de uma nova vida. Era noite densa quando um homem caminhou por um vale de sombras segurando uma lamparina acesa, e cada passo fazia a escuridão recuar. A luz que ele trazia não era do óleo do mundo, mas da chama de um Deus que habita em luz inacessível. Assim é todo aquele que anda com Cristo.
A noite pode ser profunda, mas não pode vencê-lo. Quando Deus diz haja luz, Ele não está apenas iluminando um espaço, está inaugurando um reino. Essa luz é Cristo manifestando-se em sua igreja, a expressão visível do invisível. Toda luz autêntica é corporativa. Ela não termina em nós, mas flui através de nós, como extensão do próprio Filho. O Senhor está levantando uma geração que não fala sobre luz. Ela se torna luz. Homens e mulheres que recusam a mornidão espiritual e preferem arder na presença do que descansar na sombra. São tochas vivas em um mundo cansado de teorias. A luz não apenas mostra o caminho, ela nos transforma para andar nele. O verdadeiro avivamento não é barulho, é luz. Aonde a luz chega, a mentira morre. E assim começa a travessia, do mundo das ideias sobre Deus para a realidade da presença de Deus. O convite de Deus para sair da autoridade das trevas. Em Colossenses 1, Paulo revela que fomos libertados da autoridade das trevas e transferidos para o reino do Filho do seu amor. Essa expressão vai além do mal moral que o mundo reconhece. Trevas não são apenas vícios ou práticas visíveis. É toda forma de vida onde Cristo não governa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. A religião, a filosofia e até virtudes humanas podem se tornar trevas quando ocupam o lugar de Cristo. A verdadeira libertação não é deixar de fazer o mal, é deixar de viver fora dele. O avivamento começa quando o homem vê Deus como ele é, e a si mesmo como realmente é. O convite divino não é apenas para sair de um lugar, é para deixar uma natureza. Deus não chama o homem a se reformar, mas a se render. A santidade não nasce do esforço, mas da morte do eu. Quando a luz divina entra, a alma deixa de negociar com o pecado. Ela o entrega à cruz. Um homem se aproximava de um espelho em um quarto escuro, e quando a luz acendeu, percebeu que a poeira não estava no espelho, mas nele. Assim é a luz de Deus. Ela não acusa, revela. Há pecados que se escondem sobre boas intenções, há orgulho disfarçado de zelo, há trevas vestidas de virtude. Mas quando a luz vem, toda pretensão desaba e toda a alma se curva. Muitos pedem libertação das trevas exteriores, mas poucos reconhecem a sombra interior. O Espírito está chamando uma geração que prefere ser ferida pela luz do que acariciada pelas sombras. O arrependimento não é uma emoção, é uma renúncia. É o rompimento do império do ego e o início do domínio do Filho. A igreja que responde a esse chamado não foge do mundo, manifesta o reino nele. Ela entende que não é o ambiente que define a luz, mas a luz que vai redefinir o ambiente. O Senhor ainda sussurra: saí da escuridão e vinde à luz admirável do meu Filho. Esta é a hora do despertamento. Aqueles que não se levantarem agora serão engolidos pela noite espiritual deste século. Mas os que responderem, mesmo em meio à escuridão, brilharão como tochas no vale. As trevas não são apenas o pecado que te falaram, são a ausência de Cristo. O arrependimento verdadeiro é o romper da aurora espiritual. E quem escolhe a luz, escolhe morrer para o ego e nascer para o reino. A noite está avançada e o dia vem surgindo. Que a lâmpada da fé permaneça acesa até que Cristo seja visto em nós. Deus não nos chama para um lugar, mas para uma pessoa. O caminho da luz é Cristo vivendo em nós. Watchman Nee. A cruz não melhora o homem, ela crucifica-o. E daí surge uma nova criatura, cheia de luz. A.W. Tozer. A luz que revela, transforma e expõe religiões e filosofias. As trevas espirituais não habitam apenas em práticas malignas. Elas também se escondem nas formas que parecem santas, nos discursos que soam corretos
e nas obras que brilham sem calor. Há uma escuridão mais sutil, a das filosofias humanas e das religiões que falam de Deus, mas não carregam a sua presença. Paulo advertiu a igreja em Colossos contra esse tipo de treva, a religião dos rituais, o orgulho da sabedoria, a aparência de santidade. Tudo isso, embora pareça luz, pertence à mesma sombra que um dia envolveu o Éden. Muitos estavam cegos por boas obras, vivendo sob a luz falsa de virtudes que não nasciam de Cristo. Porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A luz que brilha não aquece, e as verdades que encantam não libertam. Palavras que iluminam a mente, mas não transformam o coração. A religião sem Cristo